Você aí, certamente já escutou falar em viroses. Mas você sabe o que é uma virose? Quem causa as viroses? Quais são as viroses? Então não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal e vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de viroses. Antes disso, para você não pegar uma virose, mantenha-se hidratado. Tome a sua aguinha, aquela água que faz bem todos os dias. E eu vou tomar a minha aqui na caneca do Chavante. Saúde! Muito bem então, gente. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar das viroses, né? O que é uma virose? Você certamente já escutou essa palavra em algum momento da sua vida, ou na televisão, ou dos vizinhos, ou até mesmo no médico, quando você teve algum problema, já falaram para você, isso é uma virose, né? Mas realmente, o que será uma virose? Então está aqui no quadro o conceito, dizendo que virose é toda doença, é aquela doença que é causada por um vírus, ou seja, o vírus causador dessa doença, tá? Então a gente chama genericamente de viroses todas as doenças causadas por vírus, certo? E aí, gente, tem que entender um pouquinho da estrutura de vírus para a gente conversar sobre viroses, certo? Então você pode ir lá no meu canal dar uma olhadinha na aula de vírus, né, que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai lá e dá uma olhada na estrutura de vírus, que aí a gente consegue entender um pouco melhor quais são essas viroses e por que elas acontecem, certo, gente? Olha só, então a gente já tem que ter em mente algumas questões. Doenças causadas por vírus, elas vão ser várias doenças. A gente precisa entender as principais doenças, né? E aquelas que caem no teu vestibular e caem no Enem. Nem todas as doenças, obviamente, nós vamos saber. Mas é interessante que nós saibamos a doença, o nome da doença e qual é o vírus que causa essa doença. Você vai ver que às vezes aparece o vírus, por exemplo, da dengue. A gente não vai falar o nome do vírus, mas aí, por exemplo, o vírus que causa o herpes, ele tem um nomezinho já específico. Então, isso são coisas relativas, tá? E que a gente precisa, por bem, saber, ok? Bom, toda doença, né? Toda essa doença, ela é considerada um caso de problema, né? Ou um problema de saúde pública. Então, são aqueles problemas em que o gestor público vai ter que arcar com esse problema. Por exemplo, quando uma população fica doente por um determinado vírus ou bactéria, depende, isso é um problema de saúde pública, e aí cabe ao gestor solucionar esse problema, ou seja, ter uma rede de atendimento de postos de saúde, de médicos e até mesmo de hospital, para que esse problema seja solucionado. E isso, por vezes, pode gerar grandes dores de cabeça para os gestores, tá? Ok? Então isso é chamado de problemas de saúde pública, todas as doenças, não só por vírus, tá, pessoal? Tem as doenças que são causadas por vírus, que a gente vai ver hoje, que são as viroses, mas também tem aquelas doenças causadas por bactérias, doenças causadas por protozoários, por fungos e por animais também. Todo esse conjunto de doenças é chamado de problema de saúde pública, tá? Então a gente vai ver separado. Hoje nós vamos ver as viroses, ou seja, as doenças causadas por vírus. Bom, como a gente está começando a falar de doenças, né? Começando a falar desse tipo de problema de saúde pública, é interessante que antes nós tenhamos conhecimento de alguns conceitos importantes aí que a gente escuta falar na mídia, né? Por exemplo, são os conceitos relacionados à incidência de determinada doença. Vou sair da frente do quadro aqui. Quais são esses conceitos? Por exemplo, a gente fala de surtos. Qual é a diferença de surto para epidemia, pandemia e endemia? E é importante que você saiba disso, né? Então vamos lá. Vamos ver qual é a diferença de um por um rapidinho, tá? O surto, né? O surto é o aumento do número de casos de uma determinada doença em uma determinada região de uma cidade, por exemplo, num bairro. Então, quando tem um aumento do número de incidências ou número de casos de uma determinada doença em uma região localizada de uma cidade, nós vamos dizer que é um surto. Por exemplo, num determinado bairro da cidade, nós temos um surto de dengue, que é localizado. Então, vai ser um surto e não vai ser uma epidemia, tá? Porque está concentrado em uma das regiões da cidade. Então, isso é o surto. A epidemia é o aumento, né? O aumento de um número de uma doença
acima do esperado, ou seja, essa doença, por exemplo, tem uma sazonalidade e a Secretaria de Saúde, por exemplo, ela tem um número X, só que esse número X ele é aumentado. Então, é o aumento do número da doença acima do esperado por diversas regiões. Então, não vai ser só concentrado, por exemplo, na região, num bairro. Tá? Nessa cidade, por exemplo, vai ter o aumento dessa doença em mais de um bairro. Por exemplo, em 3, 4, 5 ou 6 bairros dessa cidade. Aí nós não consideramos mais surto, nós consideramos isso aqui uma epidemia. E aí a epidemia ela pode ser municipal, estadual ou nacional. A epidemia que nós consideramos a municipal é aquela onde o número de casos ele é aumentado na cidade, ou seja, se espalha pelos bairros o caso dessa doença. Quando falamos de estadual, é num estado só. Tá? Por exemplo, o estado do Mato Grosso pode ter uma epidemia de dengue. O que isso quer dizer? Quer dizer que várias cidades do Mato Grosso está tendo dengue, está tendo o número de casos de dengue acima do esperado. Aí a gente chama de epidemia. Ou pode ser nacional também. Né? Vários estados dentro de um país estão apresentando aquela doença e nós chamamos isso aí de epidemia. Certo? Por exemplo, a febre amarela teve bastante casos aí e foi considerado uma epidemia. Certo? Beleza. E aqui a pandemia, né? Que é o que infelizmente nós vivemos hoje no caso do coronavírus, está aqui desse lado, a gente já vai falar. Bom, uma pandemia, esse prefixo pan aqui quer dizer todo, né? Total. É o estado mais grave, né? De uma incidência dessa doença. Então, é aquele estágio em que o mundo inteiro, quase por completo, vai estar registrando os casos dessa doença aí nos diferentes continentes. Então, atinge todos os continentes, tá? Então, vocês, hoje, né, na data da gravação desse vídeo, nós estamos vendo a pandemia do coronavírus, né? Que está aí praticamente no mundo todo disseminado. Tá? Então, esse aqui é o conceito de pandemia. Então, vocês entenderam o que é? Aqui, ó, vem vindo na ordem crescente, né? O surto é num bairro, uma região localizada. A epidemia já passa a ser mais regiões, mas é determinado local, ou dentro de uma cidade, ou dentro de um estado, ou dentro de um país. E a pandemia, sim, atinge todos os continentes. Aquela doença está em todo lugar. Certo? Aí tem um outro caso que é chamado de endemia, né? A endemia, ela não vai considerar o número de aumento de casos, ela vai ser uma coisa um pouco diferente. Ela vai considerar a frequência dessa doença, né? Então considera a frequência da incidência dessa doença em uma determinada região, tá? Isso é chamado de endemia. Ok? Então, quantas vezes essa doença vai aparecer naquela região específica, nós chamamos isso de endemia. A gente diz que aquela doença é endêmica daquela região, por exemplo, a febre amarela, ela é endêmica da região norte do país. Certo? Esse é o caso de endemia. Legal, galera? Então, dá uma copiada aí, dá uma estudada, para o vídeo aí, eu vou até sair da frente um pouquinho, acorda aí, né? Eu sei que o sono está pegando, mas acorda, copia aí, para você ter um resumo legal, bisurado aí, para você ficar bem aí nos seus estudos, certo? Bom, nesse lado do quadro, então, a gente vai começar a falar efetivamente das viroses, né? As principais viroses, obviamente não vamos falar de todas, vamos falar das principais viroses que acometem aí as pessoas, né? O ser humano, considerado caso de saúde pública. Bom, e para começar, né, falando das viroses, nós vamos falar da primeira virose, é o que está hoje na moda aí, né? O que está, infelizmente, ceifando milhares de vidas, né? 54 mil, então, olha só, é muita coisa, né, gente? Então, a gente vai falar hoje da doença chamada de Covid-19. É legal que a gente entenda alguns termos aqui. A gente escuta falar de coronavírus, de Covid-19, de SARS-CoV-2, mas o que será que é isso? Bom, quando a gente vai estudar doenças, a gente precisa saber o nome da doença, o nome do agente etiológico e, às vezes, o nome popular dessa doença, tá? E isso é geral para todas as doenças, não só para as viroses. E aqui, então, a gente vai obedecer isso. Bom, o que é Covid-19? Covid-19 é o nome da doença, tá? Covid-19, ok? Bom, qual é o nome do vírus? Já que a gente está falando de virose, qual é o nome do vírus que causa a Covid-19? O vírus é chamado de SARS-CoV-2. Esse é o vírus causador da Covid-19. Esse SARS-CoV-2,
ele é popularmente chamado de coronavírus, tá? Coronavírus é uma família de vírus, né? Coronaviridae é que causa essas doenças aí, tá? Então, SARS-CoV-2 é o coronavírus popularmente. O que esse vírus causa, né? Principalmente nos pacientes que têm um estágio mais grave da doença. Causa síndrome respiratória aguda grave. Que é o que quer dizer isso aqui, ó, essa palavra aqui, tá? Isso aqui vem do inglês, essa palavra, essa sigla aqui, SARS, quer dizer justamente isso, síndrome respiratória aguda grave, chamado de COVID-2, tá? O 2 é porque já existiu um outro coronavírus que causou também bastante doença e muitas mortes lá na Ásia, certo, pessoal? Então, por isso que agora é o SARS-CoV-2, certo? Retomando, então, COVID-19, nome da doença, agente etiológico, o vírus que causa a doença, SARS-CoV-2, popularmente conhecido como coronavírus, causa síndrome respiratória aguda grave, que é essa doença que, infelizmente, hoje está matando muita gente. Certo, gente? Bom, vamos entender algumas coisas dessa doença, tá? Olhando aqui para esse lado do quadro, eu fiz um esqueminha aqui mostrando, tá? Qual a relação do vírus com as células, certo? E aí, se você não entender e ficar com dúvida, dá uma olhadinha de novo na videoaula que eu falo de vírus, tá? Tá aqui, a gente vai deixar para você ver, né, essa videoaula aí. Então vai lá, dá uma olhada, entende a estrutura do vírus, que vai ser mais importante, que aí você depois consegue entender melhor o que acontece aqui. Certo? Bom, olhando para os sintomas da doença, né, ele tem alguns sintomas característicos, que também pode ser confundido com uma gripe normal. Tá? Por exemplo, tem uma febre, uma tosse seca. Essa tosse seca, pessoal, já é um indicativo de coronavírus, né, de COVID-19. Apresenta dor muscular, dor na cabeça também é um dos sintomas. Aí alguns pacientes começam a apresentar a perda do olfato e a perda do paladar, ou seja, a pessoa não sente cheiro nem gosto mais, tá? E ainda está em estudo o porquê que a pessoa que tem a COVID-19 não consegue sentir o cheiro nem o gosto. E aí aqueles pacientes que entram para um estágio mais grave da doença, eles começam a ter a falta de ar, característica, né, da COVID-19. Bom, quando tem a falta de ar, pessoal, já é um indicativo que a doença está num estágio mais avançado. Tá? Então, aí tem que já procurar uma ajuda médica, tem que, por exemplo, fazer a internação, e em alguns casos a pessoa tem que ser entubada para ter um aporte maior de oxigênio. Quando tem falta de ar, pessoal, é porque o nosso sistema imunológico, é aquele que defende o nosso corpo, ele já está reagindo contra aquele vírus que está no nosso organismo. E esse vírus ele fica lá no pulmão. Então, imaginem só, é o nosso sistema imunológico fazendo um processo inflamatório lá no pulmão. O processo inflamatório faz com que haja extravasamento de líquidos dos nossos tecidos. Esse extravasamento de líquido joga líquido para dentro do pulmão. E, obviamente, que no pulmão onde acontece a troca gasosa, onde troca oxigênio por CO2, não pode ter líquido. E esse líquido é o que causa a falta de ar nas pessoas e é o que, infelizmente, leva a pessoa ao óbito. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa doença. Quem são as pessoas de risco dessa doença? As pessoas com mais de 60 anos, aquelas pessoas que apresentam alguma comorbidade, que é alguma doença crônica, né, diabetes, hipertensão, problemas circulatórios, essas pessoas têm que tomar cuidado. Além disso, as pessoas que fazem uso do cigarro, as pessoas fumantes também têm que tomar cuidado, porque o fumante já tem o seu pulmão um pouco debilitado em relação à pessoa que é saudável. Legal? Então fique esperto, tá, gente? É uma doença muito séria, tá? Em alguns casos ela não faz nada com ninguém, não acontece nada, mas em outros casos, sim, ela vai levar em última instância ao óbito. Beleza? Bom, voltando aqui para o caso do coronavírus, tá? Então vocês viram esses sintomas. A gente olhar aqui para o lado, tem um esqueminha do vírus, tá? Esse vírus é aquele vírus que é envelopado, então, né, um vírus com envelope, e na superfície do vírus tem as glicoproteínas. E a principal glicoproteína é essa aqui, ó, é a Spike S, tá? É a proteína que parece um espigão, né, que é a tradução do inglês. Ok? Essa proteína, ela vai ser ela que vai fazer com que o vírus entre para dentro da célula, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha de uma célula também, uma célula do trato respiratório, do pulmão, por exemplo, e a célula tem
uma enzima que é chamada aqui de ECA. O nome dessa enzima é chamado de enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima é o que vai se ligar aqui com a spike S do vírus. Ou seja, é aquele negócio do vírus, né? O vírus tem a glicoproteína e a célula tem o ligante. Quando a célula expõe esse ligante, eles fazem o processo de encaixe, como o processo de chave e fechadura, e aí o vírus consegue infectar essas células aqui. E por que eu coloquei célula do trato respiratório, ou seja, do pulmão? Porque é no pulmão, no trato respiratório, é nessas células aqui que vão expor a ECA2. É exclusivamente nessas células, tá? Ou seja, o vírus, quando ele entra no nosso organismo, ele não sabe onde é o pulmão, onde é o rim, onde é o estômago, ele não sabe disso. O que ele faz? Ele procura uma célula onde tenha o seu ligante. Qual é a célula que tem a ECA2 exposta? É a célula do trato respiratório. Ou seja, o vírus vai parasitar, entrar nas células do pulmão principalmente, tá? Então, de uma forma geral, pessoal, os vírus eles têm alguns sistemas de preferência, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, tá? Por vezes o sistema circulatório, tá? Os vasos sanguíneos, alguns vírus têm essa preferência. Então, é por causa disso aqui, por causa dos ligantes que as células do nosso corpo expõem, tá? Então, os vírus vão fazer esse trajeto. Bom, olhando aqui, se a gente for levar em consideração, o tratamento para a Covid-19 ainda não existe, né? E acho muito difícil, porque um tratamento para vírus é bem complicado, uma vez que o vírus é parasita intracelular obrigatório, ele vive dentro das nossas células. Então é bem difícil encontrar um tratamento, ou seja, um remédio, uma droga que vai entrar dentro da nossa célula e vai parar o vírus. Há muita especulação hoje sobre algumas drogas aí. Eu não vou me pronunciar. Tá? Só me pronuncie a hora que tiver a comprovação científica. Até no momento, então, é uma incógnita até o tratamento. O que o médico vai sugerir? Que faça a hidratação, que utilize remédios para aliviar os sintomas, isso sim o médico faz. Qual que é a profilaxia? O que é as medidas profiláticas ou profilaxia? O que seria isso? Modo de prevenção, tá? Como que se previne essa doença? Vacina, que ainda não existe, né? É assim que se previne. Quais são os modos que hoje o pessoal está utilizando para que diminua a incidência de contaminação? O uso de máscaras, a higiene das mãos com água e sabão, preferencialmente, tá? E a utilização de álcool gel, né, para fazer a esterilização das mãos e das superfícies. Certo? Esse é o coronavírus, gente, que causa aí que hoje, infelizmente, está causando vários problemas aí para nós. Beleza? Bom, eu vou trocar o quadro, vou apagar aqui e vou colocar as outras doenças aí, as outras viroses, para a gente dar uma olhada aí melhor e entender legalzinho como que vai ficar. Certo, gente? Já volto aí, hein? Não sai daí. Beleza, então, gente, estamos de volta aí, já colocamos as principais viroses aqui no quadro, vamos dar prosseguimento à aula, né, que a gente estava falando dos vírus e das viroses, ok? Bom, desse lado do quadro, então, a gente vai ver algumas viroses, algumas das principais, e eu dividi um pouquinho pelo modo de transmissão aqui. Se a gente observar, aqui tem modo de transmissão através da picada de um vetor, e aqui por IST, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, tem 3 doenças listadas aqui, 3 viroses, a dengue, Zika e chikungunya. São viroses de bastante importância e algumas são novas ainda que apareceram agora. Por exemplo, o vírus da dengue causa grandes surtos em algumas cidades, né, onde o clima é mais quente, onde não tem tanto frio, por exemplo, na região sudeste, que é mais quente um pouco, e na região centro-oeste, região norte do nosso país. Então tem muita incidência de dengue, né? E a dengue é causada pelo vírus da dengue. Esse vírus tem 4 sorotipos, tá? Então, por exemplo, você pode ter dengue 4 vezes, tá? E uma das dengues, né, a dengue hemorrágica, é aquela mais séria, onde vai levar a deficiência, vai diminuir o número de plaquetas, que é os fragmentos de célula que fazem a coagulação do nosso sangue, e isso vai acabar dando hemorragias no indivíduo, né? E é a dengue mais grave que tem, que leva à morte, inclusive. Então, é bom alertar. Depois a gente tem o Zika, né, a doença chamada de Zika, causada pelo Zika vírus, e a febre chikungunya, né, causada pelo vírus da chikungunya também.
Todas essas doenças, né, elas têm sintomas parecidos. Dengue, zika e chikungunya tem febre repentina, dor atrás dos olhos, dor nos músculos. Por exemplo, a dengue, ela também se caracteriza por aparecimento de manchas vermelhas na pele e coceira depois. Tá? A zika vírus também tem um pouco desses sintomas um pouco mais brando, e o chikungunya, ela tem uma característica específica que é dor nas articulações, tá? Então a pessoa, esse nome chikungunya vem de um dialeto, né, onde as pessoas se dobram, né, de tanta dor, por isso que esse nome é chamado de chikungunya. São todas com sintomas parecidos. Bom, como que ela é transmitida, né? É transmitida através da picada de um vetor. Vetor é aquele organismo em que leva a doença de uma pessoa infectada para uma que não está infectada. Nesse caso, é o mosquito Aedes aegypti, né, que é chamado popularmente mosquito da dengue. Ele é o vetor dessas 3 doenças aí. Então, esse mosquitinho, ele pica uma pessoa doente e no biquinho dele, lá na saliva, ele carrega o vírus. Quando ele chega na outra pessoa, ao picar essa outra pessoa, ele injeta o vírus nessa outra pessoa. Então, ele causa grandes surtos nas cidades, tá? Por exemplo, a gente vai ver, se a gente observar, às vezes tem um surto de dengue numa cidade, num determinado bairro, que é porque ali se encontram as pessoas doentes e esses mosquitos estão transitando ali, tá? Disseminando essa doença. Profilaxia, como é que se evita essa doença? Principalmente, evitar o aumento da população desse vetor, ou seja, evitar o aumento do Aedes aegypti. Não deixando água parada, água limpa principalmente, né? Água da chuva, isso é a principal profilaxia. Ainda não existe vacina para essas doenças aí, certo? 3 doenças. Bom, seguindo aqui, depois nós temos as doenças chamadas que são pelo modo de transmissão e que nós chamamos de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. São aquelas doenças que são transmitidas através do ato sexual sem o uso de preservativos, tá? Então nós temos o herpes genital, que é o herpes tipo 2. Esse herpes é causado pelo vírus herpes simplex tipo 2, essa sigla aqui HSV2, tá? Esse herpes aí ele se caracteriza por aparecimento de bolhas, né, na região genital dos 2 órgãos genitais masculinos e femininos. Essa bolha é cheia de líquido onde se encontram os vírus, e é nesse momento que a pessoa transmite. Uma vez a pessoa estando com esse vírus, ela nunca mais se livra desse vírus, então esse vírus surge e ele aparece e desaparece, ou seja, as feridinhas, as bolhas aparecem e desaparecem conforme a imunidade da pessoa. Depois tem o papilomavírus, né, que é chamado de HPV, doença HPV, causado pelo papilomavírus. Esse aqui já existe uma vacina em que os jovens adolescentes têm que fazer essa vacina. Esse papilomavírus, ele costuma a característica dele é aparecimento de verrugas na região genital, na glande do pênis e no colo do útero da menina. E no colo do útero é mais sério porque ele pode desencadear e pode levar ao acontecimento de câncer do colo do útero, tá? O papilomavírus. E ainda a AIDS, né, que é causado pelo vírus do HIV, tá? O vírus do HIV quer dizer o vírus da imunodeficiência humana. Tá? A AIDS é uma doença muito séria que ainda não tem cura até hoje, né? E milhares de pessoas ainda continuam se infectando com esse vírus. Tá? Todos esses vírus são sexualmente transmissíveis, tá? Então é pelo ato sexual sem o uso de preservativos. Só para dar uma ideia aqui, a AIDS é um retrovírus. Você não lembra também o que é um retrovírus? Vai lá na minha aula de vírus, aí na minha playlist, você vai entender o que é um retrovírus. Esses retrovírus, no caso do HIV, ele infecta as células de defesa do nosso organismo, tá? As células chamadas de linfócito TCD4, ok? É uma célula de defesa que é a responsável por desencadear a resposta imunológica aos patógenos que entram no nosso corpo. Então imagina, essa célula aqui, sem poder desempenhar o seu papel, ou seja, se essa célula está inativada pelo vírus, nós não vamos montar a defesa contra um determinado micro-organismo, então a pessoa acaba falecendo, né? A pessoa acaba morrendo por uma infecção secundária, tá? Então dá uma olhadinha aí, é interessante. Depois, quando a gente fizer uma aula aí de sistema imunológico, você vai entender um pouquinho melhor, tá? Então, qual é a profilaxia para essas doenças aqui que eu falei, as ISTs? Tá? O uso de preservativo, tá? Na relação sexual,
tem que usar o preservativo, a camisinha masculina ou a camisinha feminina. Ambas elas vão evitar que você tenha essas doenças aí e vai evitar muitos transtornos na sua vida, ok? Seja seguro, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, ó. Nesse lado aqui do quadro tem algumas outras doenças, tá? Por exemplo, agora a febre amarela. Né? A febre amarela também é uma doença que ela é endêmica da região norte do Brasil e ela andou aí tendo alguns surtos, alguns quadros de epidemia, principalmente na região de Minas Gerais. Então, começou novamente a intensificação da vacinação contra a febre amarela. Existem dois tipos de febre amarela, a urbana e a silvestre. Tá? A urbana, obviamente, é aquela que acontece no nosso meio urbano e a silvestre acontece nas matas, né, onde o humano não tem acesso ou não costuma ir. Ok? Bom, as duas são transmitidas através da picada de um vetor. Que vetor é esse? Na urbana é o Aedes aegypti, aquele mesmo mosquitinho da dengue. Na silvestre, ela é causada por um mosquito do gênero Hemagogos, tá? É um outro gênero de mosquito que não é muito conhecido nosso aqui, porque ele não é do nosso meio. Ambas, né, por picada de vetor. Então, vejam o seguinte, tá, gente? Se ela é por picada de vetor, ela é muito fácil de ser espalhada, de ser transmitida. Ou seja, tem que evitar a infecção, você tem que se vacinar, tem que fazer a vacinação, tem que reduzir o criadouro desses mosquitos, principalmente do Aedes aegypti, ou seja, não deixar lixo, não deixar aqueles potes onde acumulam água, né? Cuidar, né, da saúde. Isso é questão de saúde pública. Tá? E a febre amarela é uma doença muito perigosa, tá? Que pode levar à morte. Tanto aqui a profilaxia é a vacina. Né? Então tem que vacinar, tem que fazer a vacinação, é o único meio de evitar da pessoa ficar doente com esse vírus aí. Tá? E também o combate aos vetores. Então, aquilo que eu falei, não pode deixar crescer a população desses vetores aí para que essa doença não se espalhe ainda mais. Tá? Só lembrando, ó, já teve outros quadros de epidemia aí, e recentemente. Né? Então, uma doença muito séria, que a gente precisa estar alerta. Depois, pessoal, um outro tipo de herpes, né? O herpes labial, ou herpes do tipo 1. Ok? Esse herpes do tipo 1 é causado pelo vírus do herpes simplex 1, tá? Ou HSV1. Esse herpes simplex tipo 1 é aquele que causa aquelas feridinhas no lábio, aquelas bolinhas, né, que saem no lábio, aquelas bolinhas é cheio de líquido e dentro daquele líquido ali é cheio de vírus, tá? Causando essa doença. Bom, como que essa doença é transmitida? Essa doença é transmitida através do contato de pessoa com pessoa, né? As pessoas chegam perto, ou através de um beijo, uma pessoa infectada com vírus, através de objetos compartilhados, talheres, copos, toalhas, né? Pode passar esse vírus aí. Então tem que ter muito cuidado e assim, ó, muitas pessoas da nossa população têm esse vírus. Tá? Esse vírus também, assim como o tipo 2, que é o genital, ele não vai embora do seu organismo, ele fica no seu organismo. De vez em quando aparece as bolinhas, de vez em quando ela some. Quando é que aparece? Quando você está numa situação de estresse, né, sua imunidade diminui e o vírus aparece novamente. Então, naquela quadro de situação, você está estudando numa prova, você tem 3, 4 provas numa semana, você vai estar estressado, diminui a imunidade e aparecem as bolinhas na boca. Esse é o herpes simplex tipo 1, ok? Profilaxia é evitar contato com a pessoa infectada, ou seja, quando a pessoa está com a bolinha na boca, tem que evitar esse contato mais de perto, ou seja, evitar dar beijo nessa pessoa, evitar de compartilhar os seus materiais, copo, garrafa, talher, toalha e assim por diante, ok? Bom, seguindo aí, depois a gente tem a varíola, né? A doença causada pelo vírus da varíola. Tem dois tipos de vírus, o vírus da varíola maior e o vírus da varíola menor. O vírus da varíola maior é o que causa os sintomas mais graves dessa doença. Tá? E essa doença já tinha sido erradicada através da vacinação, mas acabou por aparecer novamente. Ou seja, as pessoas não estão se vacinando. Olha a importância de fazer a vacinação. Tá? Essa doença varíola, o modo de transmissão dela é de pessoa para pessoa através de inalação também. Tá? Qual é a característica da varíola? O aparecimento de pústulas, tá? Que são bolhas, né, pela região do corpo, por todo o corpo. Tá? E essas bolhas também ali dentro contêm um vírus. Então, se a pessoa tiver o contato com quem está infectado com a varíola, vai acabar tendo essas bolhas. Depois que a doença é curada,
vai continuar essa cicatriz na pele da pessoa, dando uma aparência de escama, né? A pessoa escamosa, tá? Então é uma situação bem difícil, ok? Então, essa doença, passando de pessoa para pessoa, qual é a principal profilaxia? A vacina, novamente, né? Fazer a vacinação, ter o costume de tomar a vacina da varíola para evitar isso aí. E se por acaso tiver alguém doente com varíola, evitar o contato com essa pessoa, pelo menos enquanto ela está apresentando os sintomas da varíola. Esses são os modos de profilaxia. Uma situação interessante e importante é que se tiver uma gestante com o vírus da varíola, provavelmente esse bebê ele não nascerá, tá? Porque o vírus da varíola ele passa, né, transplacentário e ele vai infectar o bebê e vai acontecer um aborto. Então tem que prestar muita atenção também às mulheres que pretendem ficar grávidas ou que já estão grávidas no seu cartão de vacinação. Tem que estar vacinado, tá? Porque esse sim causa abortos, certo? E aí o outro vírus do sarampo, né, que é causado pelo vírus do sarampo também, tá? E aí, se a gente lembrar, alguns anos atrás houve de novo um surto de sarampo num clube, se eu não me engano foi no Grêmio, que apareceram vários jogadores com sarampo. O que isso quer dizer, pessoal? Que o ciclo de vacinação, ou seja, aquele costume de vacinar não está acontecendo. Tá? Então precisa se vacinar. Qual é a profilaxia do sarampo? Vacina. Se a pessoa não fizer a vacina, pessoal, o vírus vai voltar novamente. Porque a vacina evita que desencadeie a doença. Não quer dizer que o vírus não esteja aí. O vírus está aí no nosso meio. Tem que vacinar. Tá? Então, o modo de transmissão do sarampo é através de tosse e espirros, né? E ele vai ser eliminado pelas vias aéreas da pessoa e a outra pessoa vai se contaminar também através das vias aéreas. Ou seja, num local, por exemplo, no clube de futebol que aconteceu, onde ficam todo mundo juntos no mesmo local, no vestiário, no ônibus, né? É um local de transmissão muito grande aí para o vírus do sarampo, certo? Então, vamos lá, a gente precisa ter a ideia de que a vacinação é muito importante para evitar essas doenças. Certo, gente? Eu vou apagar o quadro e vou colocar aí na sequência aí o vírus do influenza aí para a gente fechar a aula, certo? Não sai daí, não dorme, já volto, hein? Certo, então, moçada, já voltamos aí para a última parte da aula. Vamos falar apenas agora do vírus do influenza, né? Aquele vírus que causa gripe aí, para a gente terminar a aula bonitinho, certinho, legal? Então, a gripe aqui é causada pelo vírus do gênero influenza. E aí tem várias influenzas aí que a gente conhece, certo? Bom, esse vírus do influenza, ele é conhecido muito pelas siglas H1N1, por exemplo, H2N2, legal? O que seria isso, H1N1? Por que tem essa sigla, o vírus do influenza? Vamos dar uma olhadinha na estrutura do vírus, tá? Que é um vírus envelopado. Então, se você não sabe o que é um vírus envelopado, dá uma olhadinha lá na minha aula sobre vírus. O vírus envelopado ele tem na sua superfície as glicoproteínas. A glicoproteína é chamada de espícula N e a glicoproteína é chamada de espícula H. Tá? Por isso que dá esse nome, HN. Tá? A espícula H ela tem o nome de hemaglutinina e é a espícula responsável por fazer o vírus entrar dentro da célula, ou seja, aquela proteína que vai ser reconhecida pelo ligante das células onde o vírus vai parasitar, nas vias aéreas superiores, por exemplo. Tá? E a espícula N é de neuraminidase, ela está envolvida na saída do vírus da célula, depois que o vírus faz o ciclo lítico, quando ele sai da célula, ok? Então, esses dois aqui, isso quer dizer, então, quando a gente tem os vírus H1N1, H2N2, H3N2, isso quer dizer o quê? As diferentes espículas, as glicoproteínas que esse vírus produz. E aí a gente tem as linhagens diferentes de vários vírus do influenza. Como, por exemplo, o vírus da gripe aviária, que é o H5N1, né? A gripe suína, que é o H1N1, que hoje, infelizmente, está também parasitando os seres humanos. A gripe asiática, que hoje já não existe mais, H2N2. E a gripe de Hong Kong, que causou uma grande epidemia lá em Hong Kong, o H3N3. Isso quer dizer o quê? Esse vírus tem a hemaglutinina número 3 e a neuraminidase número 2, isso diferencia eles de todos, certo? Esse aqui é o vírus do influenza, gênero do influenza, então ele causa vários transtornos, tá?
Só falando um pouco assim, pessoal, esses vírus que causam gripe em animais, tirando o ser humano, dificilmente eles vão causar vírus nos seres humanos. Mas se isso chegar a acontecer por algum processo de mutação, provavelmente esse vírus vai vir de uma forma mais agressiva e vai ser fatal, como o que aconteceu com a pandemia do H1N1, da gripe suína lá em 2009, tá? Então esse vírus era dos suínos e ele, por alguma mutação, começou a parasitar as células humanas e se transformou numa pandemia mundial, gente. E aí causou muitas mortes aí. E se quem lembra daquela época, também tinha a questão da máscara, nem tanto como hoje, mas o uso de álcool gel era bem grande, tá? Para uma mutação. Hoje o H1N1 é uma realidade nossa, das nossas células e é o que causa doença nos seres humanos. Bom, falando aqui um pouquinho das gripes, as gripes humanas elas podem ser caracterizadas por dois grandes grupos de vírus do influenza. Aqueles influenza do grupo A, que a gente tem a gripe A, ou H1N1, que infecta humanos e também os suínos, e o influenza do grupo B, que infecta os humanos também. Bom, qual a diferença de um para o outro? Esse influenza A, ele pode causar grandes pandemias, ou seja, se disseminar em determinado tempo, tá? Então, por isso que hoje tem vacina contra H1N1, tá? Porque é um vírus que tem um alto poder de disseminação. E os vírus do grupo B é aqueles que causam doenças em locais determinados. Por exemplo, numa cidade mais isolada, num local mais isolado, ele causa essas doenças. Ele não, por enquanto, ele não tem a capacidade de se espalhar numa grande pandemia, ok? Bom, quais são os sintomas da gripe? Sintomas característicos da gripe: febre, calafrios, tosse, dores de garganta e dor nos músculos, dor muscular, e aquele mal-estar característico de quando a pessoa está com gripe. Tá? A febre, por vezes, pode persistir, se é uma febre alta. Também tem a coriza, as secreções que o indivíduo produz e elas vão ser liberadas, tanto pelo nariz. Então, isso são sintomas da gripe. Isso não existe ainda um tratamento específico para a gripe, assim como a maioria das doenças virais. O tratamento é bem complicado, porque o vírus é um parasita que vai para dentro da célula. Então, o tratamento, geralmente, a gripe é manter-se em repouso, fazer uso de líquidos, manter-se hidratado, tomar bastante água, suco e os medicamentos para aliviar os sintomas dessa gripe, tá? Hoje a profilaxia é a vacina, então já existe vacina contra a gripe, principalmente contra o H1N1, que é uma forma que é um vírus mais agressivo em relação ao vírus B. Então as pessoas têm que fazer a vacina. Existe um calendário da Organização Mundial de Saúde, um calendário também do Ministério da Saúde aqui do Brasil, em que as pessoas são convidadas, aqueles principalmente do grupo de risco, a ir fazer a vacina. Então você deve ir sim fazer a vacina, principalmente em locais do nosso país onde tem uma sazonalidade mais marcada. Por exemplo, a região sul, onde o inverno é bem rigoroso, isso aumenta a tendência da pessoa ficar infectada com os vírus. Certo, gente? Beleza, maravilha. Copia aí depois, na hora de dar um pause no vídeo aí, copia essas informações para ficar bonitinho aí com o teu resumo sobre as doenças causadas por vírus. Certo, gente? Tranquilo então, A aula foi um pouquinho longa, mas aí quem ficou até o final pegou o bizu aí para estar na ponta dos cascos aí na hora da tua prova do teu vestibular, ok? Se você gostou da aula, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e bota aí no comentário sugestões de aulas, certo? A gente se encontra na próxima aula aí, vamos gravar as doenças bacterianas, certo? Um grande abraço, tudo de bom, estudem, fiquem com Deus e até a próxima!